Você trabalha com costura criativa e precisa cortar diversos tecidos em diferentes formatos e até em formatos detalhados, mas está cansada de utilizar tesouras ou estilete e mesmo assim não obter aquele resultado perfeito que você tanto busca? Então, fica comigo que hoje você vai descobrir qual é a máquina de corte perfeita para cortar tecidos, a Cricut Venture ou a Cricut Maker. Para quem ainda não me conhece, eu sou Ana Dantas, proprietária da Abelha de Papel, embaixadora da Cricut Brasil, mas, acima de tudo, uma apaixonada por transformar desenhos em peças reais. E antes de começar o vídeo, já deixa seu like, eu vou te mostrar na prática como cada uma dessas máquinas se comporta no corte de tecidos e como elas podem mudar totalmente a sua produção. E no final do vídeo eu vou te revelar qual das duas é a escolha mais estratégica para o seu trabalho. Vamos começar? No Design Space eu selecionei uma figura e agora esse deslocamento interno eu vou mudar a operação. Vou mudar a operação para caneta e vou selecionar a caneta para tecido lavável, que ela apaga após a lavagem do tecido. Como a minha intenção é produzir futuramente uma almofada com esse projeto, eu preciso duplicar essa camada do urso e vou espelhar para que possa realizar a costura de forma correta. Agora sim, vamos clicar em criar e seguir para a área de corte. Clico em continuar e agora vamos escolher o material. Vocês podem observar que já existe alguns tipos de tecidos configurados para cortar com a Cricut Venture, porém eu decidi que vou criar o meu próprio material. Clicando lá na parte inferior, onde tem criar configuração, eu vou criar uma configuração para o algodão cru e vou escolher tanto a força quanto a quantidade de passadas. E é isso, acompanha comigo, ó. Coloco o nome, salvo e logo em seguida vou escolher as configurações, as predefinições para este novo material. E lá naquela página onde você vê materiais, vai ter assim, meus materiais. E vai aparecer algodão cru como opção, como você vai poder visualizar agora, do jeitinho que ele vai aparecer, ó, meus materiais, algodão cru, clico em confirmar. E como vocês já sabem, o programa me mostra a sequência completa. Qualquer erro que aconteça na hora da realização do corte e do material, realizar as atividades que eu programei dentro do DS, aqui nessa tela vai aparecer algum aviso de atenção ou instrução do que eu possa fazer para corrigir. Nesse caso, vamos para a prática. Levanto a alavanca, aciono os suportes para a base e agora vou colocar a lâmina de ponta fina de alta performance no suporte B do carrinho. Em seguida, vou posicionar a caneta para tecido lavável no suporte A do carrinho. Segurando assim, ó, com cuidado para você não danificar esse suporte. Com a base já posicionada, eu baixo a alavanca, clico no botão de carregar. E agora a máquina vai começar o trabalho dela, primeiro conferindo se a base é exatamente do tamanho que eu programei lá na área de corte. Em seguida, aciono o botão de play, aperto e vai iniciar o trabalho. Lembra que lá naquela sequência, o trabalho inicia com a caneta. Vocês podem ver que no cantinho inferior da base, a caneta passou novamente num canto, onde eu tinha feito um teste anteriormente, mas depois lá na frente eu vou mostrar para vocês, que é algo que eu quero explicar, principalmente se tratando de tecido. A máquina já passou o lápis, já cortou e agora eu retiro da base esse formato belíssimo de ursinho para fazer uma almofada. Tanto a parte da frente quanto o verso. Vocês lembram que eu espelhei também, porque na hora de costurar, nós colocamos verso contra verso para poder realizar a costura. Ó, aqui eu tô mostrando para vocês o algodãozinho. E em seguida, vou mostrar aqui, ó, a parte onde tem a caneta, ela passou justamente por cima da entretela termocolante.
Quando for para realizar a costureira vai... Eu não costuro, mas quem for realizar a costura para mim vai passar a costura exatamente sobre a marcação do lápis. É isso. Ó, esse é o detalhe que eu queria mostrar. Se você vai cortar tecido, evita colocar imagens muito próximos às bordas, porque tende a puxar um pouquinho, mesmo que essa base esteja com bastante aderência, tá? Porque se trata de tecido. Vou cortar mais 2 tipos de tecido, uma chita e um brim. O brim eu preparei anteriormente com aquela solução de cola que eu já ensinei lá no Instagram. E o tecido de chita, eu usei uma entretela que ela é molinha. O que acontece? Tanto o brim é um tecido mais forte, quanto o pedaço que eu tinha era um pedaço pequeno, e a chita, que estava com essa entretela mais molinha, eu preferi, para garantir, colocar uma fita crepe daquela que cola e descola facilmente e não deixa marcas na base. A minha ideia aqui foi seguir aquela lógica de quando vamos aplicar o foil, que coloca as fitas de washi tape para segurar o material. Foi a mesma lógica e o resultado ficou maravilhoso. Ó, encerrou o corte e agora eu vou tirar os recortes para que você possa ver o resultado. Confesso que fiquei bem surpresa com o resultado com essa entretela flexível, né? Que digamos que praticamente ao toque, gente, eu queria que vocês pudessem tocar. Ao toque parece que o tecido, tipo, é o tecido molinho mesmo. A diferença da entretela que eu apliquei no algodãozinho é porque ela é um TNT. Quando a gente aplica com o termocolante, né, que passa realmente o ferro, ela adere e fica parecendo um papel, assim, ela fica durinha. Já em relação a esse brim, que é esse azul que eu tô retirando da base, esse tecido, ele é um tecido mais firme, é um tecido que você vai encontrar em bermuda, calça, rede, é um tecido mais grosso. E olha o resultado desse coelho. Mas o da lua, para mim, surpreendeu bastante, porque a lua tem essa quina bem fininha. Aqui eu vou mostrar para vocês, ó, o corte de uma bolsa daquela necessaire porta-moedas. Bacana, já imaginou? Quem trabalha com isso não precisar cortar na mão, colocar vários moldes assim numa base e sair cortando esses porta-moedas, porque quem produz vários, né? Como você pode ver no nosso vídeo, a Cricut Venturi, ela é perfeita para quem precisa cortar tecidos em grandes formatos. Ela é extremamente potente e possibilita, por exemplo, criar almofadas em formatos diversos ou produzir flores em grande escala. Mas não é só isso. A Cricut Venturi, ela garante precisão no seu corte, o que te permite cortar peças menores, peças pequenas e mais detalhadas, permitindo a você explorar projetos desde formatos maiores até projetos mais delicados. Se o seu foco é produzir peças inovadoras e em grandes formatos, a Cricut Venturi será uma super aliada ao seu negócio criativo. Agora vamos falar da Cricut Maker. Ela é a única máquina da família Cricut capaz de cortar tecidos com 2 lâminas diferentes. A primeira é a lâmina de ponta fina para tecidos, com esse corpo rosa, tanto na lâmina quanto no suporte. Ela é indicada para corte de tecidos tratados ou revestidos com entretela termocolante. Já a segunda é a lâmina de corte rotativa. Ela funciona em um sistema de catraca, permitindo giros suaves e contínuos, o que garante cortes limpos em uma ampla variedade de tecidos, sem nenhum tratamento. E o mais incrível, essa lâmina ela é exclusiva para a família Maker, trazendo para o artesanato um padrão profissional de corte de tecidos. Agora vamos selecionar o material para o nosso primeiro corte. Eu abaixo até a seção de tecidos e escolho o algodão médio revestido, esse material que vocês estão vendo aqui na tela. Ao confirmar, o Design Space já indica automaticamente a lâmina necessária, a lâmina de ponta fina para tecido. Aqui embaixo da base temos a opção de espelhamento. Se eu ativar, as letras se invertem, mas para mostrar na prática o que acontece, eu vou deixar sem espelhar. Então vamos seguir juntos e ver o resultado desse corte. Seguindo a instrução do DS, vou usar a minha lâmina de ponta fina para tecido, essa da cor rosa. Vou posicionar no suporte B do carrinho, lembrando de fechar a trava muito bem para que a lâmina se mantenha na posição durante o corte, para que ela não se desloque, não pule. Feito isso, agora vamos posicionar o tecido. Aqui eu já tenho um tecido que foi revestido
com um papel termocolante. Vocês vão ver depois que ele tem um acabamento brilhoso, ele não desgruda depois que for feita a aplicação sobre o tecido, tá? Eu tô usando um tecido, uma tricoline, que é mais grossinha. Agora a máquina faz a conferência para ver se a lâmina é realmente a lâmina que foi indicada pelo programa e logo em seguida ela inicia o corte. Então vamos acompanhar. Corte finalizado, agora vamos ver esse resultado. E olha aqui o que eu falei para vocês, desse verso que fica bem brilhoso. E aqui as letras estão cortadas. Só que o detalhe é, quando nós revestimos um tecido, o lado revestido tem que ficar para cima. Então, a letra B ficou certa para o lado revestido, mas para o lado que precisamos aplicar, ele ficou ao contrário. Então, por isso, seria necessário, nesse caso, espelhar antes de cortar. O próximo corte será de uma flor feita em tecido de chita 100% poliéster. Dentro do Design Space já existe a configuração pronta para poliéster revestido. E ao selecionar esse material, o programa indica novamente a lâmina de ponta fina para tecido. Aqui eu usei uma entretela flexível para revestir o tecido, lembrando sempre de posicionar a entretela para cima e o lado colorido do tecido virado para baixo, em contato com a base. Isso garante mais estabilidade durante o corte e evita falhas. E o resultado foi surpreendente, um corte limpo, preciso e cheio de detalhe. Vem comigo acompanhar de pertinho esse resultado. Que tal cortarmos agora um tecido chamado algodãozinho? Ele é um tecido 100% algodão e no Design Space já existe a configuração pronta para o algodão revestido. Exatamente o mesmo tecido que utilizamos quando cortamos com a Cricut Venture. Mas desta vez, vamos aumentar o desafio. Eu escolhi uma folha de Adão, um desenho cheio de detalhes e curvas que exigem movimentos bem precisos da lâmina. Será que a Cricut Make vai encarar esse teste? Então, vamos ver juntos como a Make lida com cada curva dessa folha. Chegou a hora de trocar de lâmina, porque agora vamos iniciar os cortes em tecidos sem tratamento. Para isso, vamos substituir a lâmina de ponta fina pela lâmina rotativa. Lembrando, ela é exclusiva da família Maker. O primeiro tecido que vamos cortar será uma malha, conhecida aqui no Brasil como malha scuba. No Design Space você encontra esse material como malha dupla. Ao confirmar, o programa já indica o uso da lâmina rotativa. E é exatamente ela que permite esse tipo de corte, porque ela rola sobre o tecido com pressão contínua. Assim, a lâmina não arrasta nem repuxa, apenas desliza e corta com precisão em todas as direções. Para este teste, escolhi um formato fofo, um ursinho, assim como eu fiz com a Venture. E olha o resultado, o corte ficou perfeito e limpo, exatamente como eu precisava. O próximo corte será de um vestido para bonecas. Para esse corte, escolhi o tecido Popeline. Dentro do Design Space já existe a configuração pronta para esse material. Ao selecionar, o programa indica novamente o uso da lâmina rotativa. E agora, vamos para mais um corte excepcional em tecido, sem nenhum tratamento. Observe que para cortar todos os tecidos, eu utilizei a mesma base, a base rosa, própria para tecidos. E logo após posicionar o tecido, eu sempre passo o rolinho, que garante a melhor aderência do material à base.
Na sequência, acompanhe agora mais um corte daquele tecido algodãozinho, só que agora sem ser revestido, sem tratamento, do jeitinho que chegou da fábrica, agora com a lâmina rotativa. Como você pode conferir, a Cricut Maker continua sendo a máquina mais versátil para cortar tecidos. Com ela, você consegue cortar desde o trabalho mais minucioso, mais detalhado, com tecidos tratados, utilizando a lâmina de cortar tecidos, a lâmina de ponta fina para tecidos, como você consegue também cortar tecidos sem nenhum tipo de tratamento. Exatamente como sai da fábrica, utilizando a lâmina rotativa. Isso faz dela a melhor escolha para quem trabalha com costura criativa, com enxovais, patchwork, com flores de tecido, justamente pelo fato dela conseguir realizar o corte preciso de uma variedade muito maior de tecidos. Você deve estar se perguntando, mas Ana, afinal de contas, qual é a melhor máquina para cortar tecido? A melhor máquina para cortar tecido depende da sua necessidade. Se hoje você busca versatilidade e liberdade para cortar o tecido que você precisar, a escolha certa é a Cricut Maker. Agora, se o seu objetivo é inovar, criar peças em grandes formatos utilizando tecidos tratados ou dublados, a Cricut Venture pode abrir portas para novas possibilidades no seu negócio criativo. E se você quer ver mais conteúdos incríveis como esse, já se inscreve aqui no canal e nos segue também em nossas outras redes sociais, @AnaDantasPro e @CricutBR. Se você quer ter uma Cricut dessas para chamar de sua, acesse o site www.cricutbrasil.com.br e use o cupom ABELHAS10, tudo junto assim, para você receber um super desconto em todas as suas compras. E eu te espero no próximo vídeo. Tchau, tchau!